título dessa palavra é Pedra nas Mãos. Pedra nas Mãos. Baseado num episódio muito conhecido. Todo mundo conhece esse fato quando Jesus presencia uma tentativa de apedrejamento. A palavra é lapidação. A gente pensa lapidação só quando é diamante, né? Quando é tirado. Mas a palavra lapidação também designa isso, né? Uma pessoa quando ela vai ser apedrejada, quando ela recebe uma sentença de morte, e essa sentença é o apedrejamento. E uma mulher pega em adultério, e os homens estão prestes a apedrejá-la, e nisso eles chegam com ela diante de Jesus e dizem para Jesus: o que faremos? Na verdade, uma casca de banana mesmo para Jesus. Porque se ele diz que deve apedrejar, se ele fala, não, é isso mesmo, apedreja, simplesmente, ele estaria cometendo um crime diante do governo romano. Porque na época, os judeus estavam debaixo do domínio político de Roma. E foi dada uma ordem que eles não poderiam tomar decisões judiciais, eles não poderiam decretar a morte ou a prisão sem passar pelos tribunais romanos. Então ele estaria infringindo uma lei romana e ele poderia ser condenado por isso. Mas se ele falasse, não apedrejem, ele também estaria incorrendo num crime dos judeus que determinava que toda pessoa pega em adultério teria que ser apedrejada. Então, colocaram Jesus nessa sinuca de bico, e a intenção era condená-lo à morte. Tanto é que as acusações depois, quando ele morreu mesmo, ele morreu sem acusação formal. O próprio governador Pilatos disse, olha, eu não tenho nada contra esse homem. Ele fez, faz o que vocês quiserem, eu lavo as minhas mãos, e literalmente ele lavou as mãos. Isso entrou para a história como símbolo daquele que se isenta de decidir. Ou símbolo da covardia, né, institucional. E foi isso que acontece. Nós vamos ler aqui o texto, diz assim: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo. Eu não falei a referência, né? Isso está em João, no Evangelho de João, 8, de 1 a 11. Pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo, mas como insistissem, obrigado, querida, insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhe: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atira uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Parece que há um tempo atrás eu contei uma história aqui que eu me lembrei quando eu estava meditando nessa palavra.
de uma aldeia na Escócia, uma aldeia marítima, uma aldeia de praia na Escócia, que está situada num local onde acontecem muitos naufrágios. Quem lembra dessa história que eu contei? Um tempo atrás eu contei. E aquela aldeia, os habitantes daquela aldeia começaram a se acostumar que os naufrágios aconteciam e muitos desses navios, nesses barcos, tinham muitos passageiros. Então essa aldeia começou a fazer um esquema de salvamento. Então eles meio que deixavam organizados botes e pessoas que eram fortes, que conseguiam chegar rapidamente no local de naufrágio daquele lugar, onde tinham locais onde os barcos, os navios batiam e afundavam. E aquela aldeia se tornou uma aldeia muito conhecida naquele país, e aquela aldeia se especializou em salvar vidas. E depois, futuramente, aquela aldeia acabou criando um grupo que ficaria integralmente dedicado a essa missão e receberiam salários para isso. E isso funcionou muito bem durante um tempo. Só que essa notícia, a notícia de que essa aldeia salvava muitas vidas, e eles tinham um lema, né? Eles formaram um local com uma sede, um prédio, dizendo local de salvação de vidas. E essa notícia correu por todo o país, e eles ficaram muito famosos, esse grupamento de salvamento. E o governo, querendo ajudar, começou a enviar verbas para que esse grupo fosse mais equipado, e esse grupo cresceu, se equipou, e depois de um tempo esse grupo começou a se acostumar com aquela instituição, com a institucionalização. Começaram a falhar alguns salvamentos, e aí o governo acabou encampando a obra, deixando para a Marinha, para a Guarda Costeira, e acabou aquele grupo continuando a existir, mas aquele grupo, aquele prédio, se transformou num local de reuniões, né? Eles passaram a se reunir 2, 3 vezes por semana, para contar as histórias do passado, para contar as histórias dos grandes salvamentos, e, enfim, aquilo virou, apesar do nome lá, grupo de salvamento, aquilo era só uma placa que não representava mais nada, que era somente uma lembrança, uma vaga lembrança de uma grande obra, de uma obra louvável. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, irmãos, que as melhores intenções, que os melhores trabalhos, que os melhores ministérios, eles podem perder as suas características. E se há uma luta dos pastores, dos líderes cristãos, desde que a igreja foi formada há 2000 anos atrás, é de que a igreja permaneça de pé, permaneça prostrada aos pés do Senhor Jesus, e de pé diante das pressões, que ela permaneça nas suas características básicas. Então, é uma grande luta para que a sã doutrina continue sendo pregada. E eu tenho estado muito contente, porque a nossa igreja, acabei de postar agora, que a nossa igreja está com aproximadamente 180 pessoas estudando, queridos. Entre escola ministerial, capacitação destino, teologia, 180, escola ministerial era da minha época, quando eu comecei. Então é uma igreja que tem lutado para
se preservar na sã doutrina, e tem lutado não só para ficar na teoria, mas também tem lutado para praticar, para tornar factível tudo aquilo que tem sido pregado por nós. Se a gente fala de amor, o amor ele é provado. Como que ele é provado? Ele é provado nos relacionamentos. Então, algumas coisas o apóstolo Paulo também fala para que nós nos mantenhamos unidos, né? A gente vê constantemente a obra sendo abalada e destruída por conta de confusão lançada no meio do povo através de contendas. Quantos aqui já se envolveram em alguma questão, alguma briguinha com algum irmão da igreja? Levanta a mão. Ah, não. Irmãos, por favor. Quantos aqui já se envolveram em alguma tretinha aqui? Uma tretinha assim, com o irmão aqui do lado. Fala, inclusive esse que está hoje aqui do meu lado, estou tretado com ele, né? Queridos. Essas pessoas que estavam querendo apedrejar, eles estavam prontos com as pedras nas mãos. E eu quero falar, irmãos, logicamente que nem todo mundo está nessa mesma situação dessa mulher, mas eu quero falar mais ou menos como que nós vamos conseguir passar por esse período. Qual período? O período de peregrinação aqui na terra. E como nós, se não fizermos isso, se não tivermos o apoio dos nossos irmãos, juntamente conosco, para nos ajudar e para nos levantar, nós infelizmente não conseguiremos. O cristianismo não foi feito para isolacionistas. O cristianismo não foi feito para gente que fica escondido e rompido com irmãos. Então, se você está com algum problema de rompimento, se você está com algum problema de briga, de treta, ou você tem alguma coisa contra algum irmão, hoje é dia de você se reconciliar com ele. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 15, do 5 a 7. Ele diz assim: ora, o Deus de constância, que Deus é? Da constância e da quê? Consolação, vos dê o mesmo sentimento. Fala para o teu irmão assim: eu preciso ter o mesmo sentimento que você. Uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, como também Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Fala para o teu irmão assim: não adianta só aceitar Jesus. Você tem que me aceitar. Porque se você diz que você aceita Jesus e não aceita o seu irmão, é como se você não tivesse aceitado Jesus, porque o seu irmão é a expressão na terra de Jesus. Ele é o cabeça, Jesus, e nós somos o seu corpo. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então, esses homens levam essa mulher até Jesus, não com o mesmo sentimento que aqueles homens levaram aquele paralítico. Quem lembra dessa história? Levado até o telhado, fizeram um buraco no telhado e desceram o camarada para ele ser curado. Naquele episódio, aqueles homens tinham o mesmo sentimento. Ele certamente queria a cura e eles queriam a cura daquele irmão. A questão é essa: esses homens agora estavam levando uma mulher para ser apedrejada.
e foi pega em flagrante adultério. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Esses homens, provavelmente, isso não está na Bíblia, mas provavelmente, para uma pessoa ser pega em adultério, irmãos, a gente precisa entender que naquela época, adultério dava a pena de morte, tanto é que eles propuseram isso. Então uma pessoa, quando ela estava adulterando, ela sabia que ela poderia morrer, então ela não vacilava, ela não ficava moscando. Então ela fazia o negócio muito bem feito, muito escondido. Então esses camaradas aqui, para pegar ela, deu trabalho, queridos. Tiveram que ficar fazendo campana, tiveram que seguir muito tempo, tiveram que acompanhar todo o processo. Eram pessoas que premeditavam o apedrejamento dessa mulher. E é interessante que no texto você não fala do cidadão que estava com ela, porque eu não vi ninguém nunca adulterar sozinho, né? Para adulterar tem que ter o camarada, né? Mas o foco era pegar a irmã lá. Era fazer uma campana, fazer um esquema, ficar lá. Provavelmente esses caras ficaram olhando, observavam pela janela toda a vida íntima dessa pessoa. Quem está entendendo está sendo falado aqui. Então vamos entender aqui por que esses camaradas estavam prontos para apedrejar essa mulher. Irmão, não se engane, toda a história bíblica sempre nos diz respeito, sempre. Quais os personagens? Todos os personagens. O personagem que adulterou, o personagem que quer apedrejar, que no caso é hoje, nós vamos falar desse. Tem momentos que nós falamos, a gente fala do adultério, prega contra. Aliás, ontem, aqui foi um seminário de corte, então se foi falado isso, como uma prevenção a um futuro estilo de vida que se estabelece antes do casamento. Mas não é o caso hoje. A conversa aqui é os apedrejadores. Porque esses apedrejadores, se você ler o texto, você vai ver que eles são pessoas antagônicas a Jesus. Eles são inimigos de Jesus. O problema, irmãos, que existem duas categorias de pecados. Existem os pecados da carne. Quais os pecados da carne? Encher a cara, roubar, pegar coisas físicas, adulterar. É quando a pessoa se rende a um desejo físico. Quando ela se rende, então, são pecados da carne. Então, no meio cristão evangélico, tem muito essa cultura de que o cara está fumando, ele é pecador. Adulterou, ele é pecador. Roubou, ele é pecador. Eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que nós, cristãos evangélicos, nós resumimos a nossa vida cristã nesses assuntos de ordem carnal. Só que nós vemos, irmãos, Jesus muitíssimo mais preocupado com uma outra modalidade de pecado, que é o pecado da alma. Fala para o termo assim, pecado da alma. Porque o pecado da alma é aquele que proporciona condições para o pecado físico acontecer. Se a pessoa ela não tem o pecado da lascívia, da luxúria, da avareza, do egoísmo, as coisas que brotam na mente, na alma, no raciocínio, aquilo não parte para o físico. Porque uma pessoa, antes de roubar, antes de adulterar, ela raciocina, ela tem um raciocínio enfermo, um raciocínio pecador. Amém? Quem está entendendo? Eu acho terrível, porque no meio cristão, um pastor, ele é condenado quando ele rouba, quando ele adultera, mas ele não é condenado, ou ele não
não é exortado quando ele tem um sentimento de ódio. Ou quando ele tem um sentimento de egoísmo, ou superioridade, ou vaidade, seja lá. Porque são pecados que ninguém fica sabendo, são coisas íntimas, não confessadas, coisas que as pessoas arrastam a vida toda, lá no interior. Só que Jesus, queridos, Ele não veio aqui, porque esse trabalho de fazer uma triagem na área física, os fariseus já faziam, todos os religiosos já faziam, porque religioso gosta de coisas externas, e se preocupa com coisas externas. Olha, irmãos, deixa eu deixar bem claro, aqui eu não estou passando pano para pecado, não. Eu estou dizendo, bem claro, porque pode dar impressão, mas eu estou dizendo, irmãos, que os pecados da alma, eles são muito mais graves, porque eles levam para o inferno e ninguém fica sabendo. O camarada está indo para o inferno e ninguém fica sabendo, porque o líder não vê. E quando a pessoa vai e comete um pecado físico, esse cheiro de pipoca que estão acabando com os irmãos. Eu estou vendo um monte de irmão ir lá comprar comida, porque o pessoal fica... É terrível mesmo, mas amém. Então, irmãos, a impressão que dava é que esses homens que estavam levando essa mulher para ser apedrejada, que estavam com as pedras nas mãos, eles não se importavam muito com os pecados da alma. Então, muitos de nós, irmãos, quando começamos o nosso cristianismo, a gente veio da onde? Veio do mundo. Quantos aqui vieram do mundo aqui? Quantos vieram da palavra errada aqui? Quantos vieram do sofrimento extremo? De uma vida, um estilo de vida nada a ver. Então, a gente veio de lá do mundo. E quando a gente chega aqui, a gente encontra um oásis, um local onde, uau, gente bonita, gente cheirosa, gente boa, gente que ama, gente que me abraça, gente que se importa comigo, que pergunta por que eu não fui. Aí a pessoa está envolvida e ela começa a trazer gente, começa a salvar gente, porque ela fala assim, isso é bom para todo mundo, isso é bom. Mas o tempo vai passando e a pessoa começa a aprender, e aí onde que é formado, começa a ser formado, né, os apedrejadores. Ela começa a aprender que pecado da alma não importa muito. Ela começa a aprender que o importante é você não fumar, não beber, não adulterar e ficar lá naquela aparência. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E aí, irmãos, o segundo passo, depois que a pessoa consegue parar de fazer coisas externas, mas mantém o orgulho, todos aqueles pecados da alma, vaidade, sei lá, inveja. Quem sente inveja aqui, de vez em quando? Só eu, só? Puxa vida, que bom. Então essas coisas, pecados internos, a gente vai achando que é normal. E começa a observar as pessoas que fizeram coisas externas e fala assim, você viu lá? Mas, puxa vida, porque são pecadores, esses pecadores são pecadores assintomáticos. Fala para o teu irmão assim, pecados assintomáticos. Eles contaminam também. Quem está entendendo? E aí você começa a achar as pessoas inferiores. Porque essa pessoa não é como eu, porque eu não adultero mais. Então agora eu, com a minha pedra na mão, eu tenho agora o poder de apedrejar a pessoa. Porque é uma pessoa inferior. Vira e mexe, irmãos, um desses canonizados me procura. Vira e mexe um desses assim, pastor.
chegam para mim, pastor, você não vai fazer nada não, pastor? Eu queria exatamente o que fizeram. Vai fazer nada não? Que você não vai fazer nada com fulano? Por quê? Porque ele está fazendo um negócio que está todo mundo vendo, mas o tempo que eu fiquei espiando lá pela janela para pegar no flagra, que eu fiquei curtindo aquelas cenas, que na época não tinha cinema, né? Nem filme, não tinha internet pornográfica. Dá para entender, queridos? Vai fazer nada não? Porque se o senhor deixar isso acontecer, a CQL vai começar a encher de pecadores. Onde já se viu isso? Uma igreja cheia de pecadores. E eu não quero participar de uma igreja cheia de pecadores. Minha mãe falava isso, né? Falava assim, ó, o dia que você quiser uma igreja perfeita, saia dela, porque você pode estar atrapalhando lá. Você está... E olha que minha mãe conhecia bem a gente. Conhecia os filhos que tinha. Fala para o teu irmão assim, você quer uma igreja perfeita? Não fique nela, porque você vai atrapalhar. Porque você vai tornar essa igreja que era perfeita, com a tua presença vai ficar imperfeita. Que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque aqui, meu irmão, tem vírus de tudo quanto é tipo. Cada dia eu conheço uma cepa nova. A vacina é a mesma. Disciplina, amor, palavra, e a gente aplica a vacina. Aliás, está todo mundo sendo vacinado agora. Está doendo, irmão? O braço aí? A pergunta que eu quero, eu estou jogando a bomba na mão de vocês, irmão. Que eu não vou ficar sozinho nessa, não. Irmãos, por que nós produzimos tantos apedrejadores? Conversa aí com o seu irmão, tenta resolver aí. Assim, irmão, sei lá, a gente... E é um negócio meio prazeroso para alguns, ficar perseguindo infratores, né? Onde estão os pecadores? E Jesus, quando as pessoas chegavam assim para Jesus, ele falava assim, tira a trave do teu olho, cara. Você está procurando um cisco no olho do teu irmão, tire a trave do teu olho, olha para a tua vida, presta atenção no como que você anda andando. Como que a pessoa foi capaz de fazer uma coisa dessa? Eu tenho dó dos meninos. Meu irmão, minha função aqui é produzir sonhos no coração de vocês. Vou agora implantar um sonho novo. Talvez você nunca teve esse sonho, mas eu vou colocar um sonho novo, que é um sonho meu. E eu vou compartilhar esse sonho com vocês. Que tal uma igreja que não tem apedrejadores? Eu vou repetir, né? Que tal a CQL for uma igreja que não tem apedrejadores? Que tal uma igreja que quando se reúne nas reuniões não se reúne para ficar falando mal das outras pessoas? Que tal uma igreja, quando nós nos reunimos, é para falarmos entre nós, com cânticos e salmos espirituais, sendo gratos e com expressões e ações de graças diante do Senhor, por todas as bênçãos recebidas? Que tal? Eu sei que é difícil porque os ataques são muito fortes, a tendência é nós falarmos, eita! Mas enfim, irmãos, para trazer essa palavra... Para eu trazer essa palavra para você, Deus me colocou na prova ontem e hoje. E eu falei, Senhor, muda essa palavra? Não, muda você, meu irmão.
Pastor, mas ela é uma rouba-marido. É a lambisgoia mesmo. E aí que nós, assim, com a pedra na mão, o que a gente faz com essa lambisgoia? O que você faz com a lambisgoia, querido? Faz o que Jesus fez com você, sua lambisgoia. Seu lambisgoio. Que todos nós, irmãos, éramos sirigaitos. Todos sirigataram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos. E se você acha que você não é, irmãos, olha para dentro de você. Presta atenção como você reage à fraqueza das outras pessoas. Porque você se livrou dessa fraqueza depois de tantos anos de luta. Hoje você está livre dela. Cada um tem, irmãos, o seu problema. Fala para o teu irmão assim, eu tenho meus problemas. Fala para você, você tem os seus. Fala para o teu assim, eu estou aqui para ajudar. E para ser ajudado também. Esse aí é o lema do Garfi. Não, mas eu não sou. E tem uns caras, no Garfi acontece um negócio assim, o cara, o tiozinho cachaceiro, chega lá e fala assim, ô, fulano, por que você me trouxe nesse lugar? Aqui é um bando de nóia. É aqui mesmo o lugar da gente, tá tudo aqui. Ah, mas eu tomo umas pingas só, meu. Eu não sou que nem esses maconheiros aí. Superioridade, olha, o cara não é maconheiro. Só toma 1 litro de cachaça por dia, sei lá. Tem uns caras que chegam assim, pastor, parei com as drogas. Ai, que bem isso é, só estou na maconha agora. Que para algumas pessoas, droga é pedra, é cocaína e tal. É os níveis, irmãos. Cada um aqui tem o seu desafio. Qual é o teu inferno? Porque talvez você esteja com a pedra na mão para atirar em alguém que está precisando ser tirado do inferno. E do inferno que para você é fácil sair. Eu tenho um problema muito sério, eu não consigo montar quebra-cabeça. Esses dias eu fiquei super contente de conseguir montar um quebra-cabeça, meu. Muito difícil e eu falei, me senti vitorioso. Até o momento que eu fui lá na embalagem, estava assim, de 3 a 7 anos. Falei, uau. Para mim, minha noção de inferno, meus irmãos, eu não sei qual a noção que você tem de inferno. Para mim, inferno é um galpão cheio de móveis para montar e com o manual em chinês. Para mim, uma coisa que me apavora é eu não saber montar alguma coisa. Eu não ter domínio para poder fazer uma coisa. Então eu me cerco de gente boa em volta para fazer, porque tem coisas que eu não sei fazer. Hoje eu fui pintar um negócio lá, meu, ficou muito feio, cara. O Cezinha vai me matar. Ele que vai colar lá depois. Vai ter que arrumar. Agora dá para entender, irmãos. Eu não sei qual é o teu inferno. Para algumas pessoas, para mim é fácil construir uma família. Para mim foi, mas para algumas pessoas é muito difícil construir uma família. Algumas pessoas estão tentando construir uma família faz décadas e não estão conseguindo. E a última coisa que essa pessoa precisa é um apedrejador diante dela para dizer, está vendo? Eu montei minha família e você não. Aqui, ó, você vai ser apedrejado agora. Logicamente que para aquele que precisa de ajuda, ele precisa ter uma atitude também de humildade. Amém? Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Porque nós estamos aqui para ajudar e ser ajudado. Cada um, irmãos, tem um jeitão de ser.
Fala para o teu irmão assim, uma coisa que te deixa apavorado. Conta aí para o seu irmão assim, uma coisa que te deixa apavorado. Assim. Falei, mano, parece que eu nunca vou conseguir fazer isso aqui. Algumas pessoas usam uma célula, montar uma célula é um negócio de outro mundo. Para você é super fácil. Não, fácil. É só pegar numa casa, pega um Timóteo, vai lá, vai nos vizinhos, chama. No outro dia tem 15 pessoas. Para outras pessoas, Para algumas pessoas, irmão, não é fácil frequentar uma igreja de domingo. Dá o horário, a pessoa vai. Mas com algumas pessoas, fala assim, tem que ir lá. É um parto. E aí o que a gente faz? A gente olha para esses que não consegue fácil e apedreja, ao invés de falar assim, não, eu estou aqui para te levantar. Tinha 2 irmãs Filipos, se eu não me engano, Evódia e Cítique. Olha, uma sugestão de nomes para se você quiser ter um filho, uma filha. Evódia e Cítique. Cítique, Evódia. Vodka não. Evódia. Cítique. Civic. Essas irmãs estavam na maior treta. Você vê que lá na igreja primitiva já acontecia essas tretas, irmãos. Por isso que Paulo escreve esse tipo de coisa. Por favor, aceite-se uns aos outros. Quando eu aceito você, eu aceito como você é e começo a trabalhar para que você se transforme segundo a imagem de Cristo que está em mim. E essas irmãs estavam brigando. E não eram irmãs assim, eram irmãs poderosíssimas, grandes líderes. Tem gente falando que não tinha líder, né? E mulher líder, não, grandes líderes. Elas eram poderosíssimas, elas ajudavam um tal de Apolo na conquista, na liderança da igreja. E não sei por qual motivo a Bíblia não fala, elas começaram a brigar. E o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, fala assim, vai e resolve isso lá. Fala para que elas se compreendam, porque elas são muito importantes para o ministério. Nós precisamos dessas irmãs em paz, não brigando. Porque algumas pessoas, irmãos, para a mesma questão, têm abordagens diferentes. Como gato e cachorro. Por isso que briga, né? O cachorro, quando ele chega diante do dono... Por que ver isso, não é, cara? O cachorro, quando ele chega diante do dono, ele fala assim, me ama, né, cachorrozinho? Me ama, faz carinho, me ama, porque você é Deus. Fala pro dono, né? O gato é a mesma coisa, o gato fala assim, me ama, porque eu sou Deus. É bem por aí, né? Quem tem gato e quem tem cachorro sabe. Mas os dois precisam de amor, viu? O problema é que o gato ele escolhe a hora que ele quer receber amor. Já o cachorro não, o cachorro ele quer amor o tempo todo. Então, algumas pessoas são assim, algumas pessoas se acham. Por favor, percebam a minha presença. Por favor. Outros não querem ser notados. Outros querem ficar, meu Jesusinho, já me achou aqui. Jesus, ele é aquele que entendia essas diferenças. Jesus, ele percebia a atmosfera. Jesus, ele olhava assim, ele falava, olha o que está acontecendo. Esses caras vão matar mesmo essa irmã. Eita. Bom, já vou dar um conselho aí básico, irmão, fique quieto. Antes de você tomar qualquer atitude, fique em silêncio, fale com Deus. Perceba o momento, perceba o ambiente. O silêncio, a Bíblia diz que quem fica em silêncio está menos arriscado a falar besteira. É tido como sábio. Aí uma vez um monge, olha, escuta essa história, um monge, ele fez um voto. Tem uns monges que faziam aqueles votos doidos, né? Fazer voto de falar 3 palavras por ano. É uma forma de o cara ficar super sábio, né? Super santo, né? Porque 99% do pecado a gente comete por palavras, sim ou não? 90% a gente começa por palavras e pensamentos, mas os pensamentos eles brotam através, eles fazem a gente falar. Então,
Quando chegou o dia dele falar 3 palavras, ele falou: "Tô com fome". Depois de um ano, no momento que ele podia falar, ele disse: "Cama dura. Minha cama dura". Ou seja, a cama dele estava dura. Aí quando chegou na 3ª vez, o líder dele falou assim: "E aí, vai murmurar de novo?" Aí ele falou as 3 palavras: "Tchau", fui embora. Fala para o teu irmão assim: não quer pecar, não se precipite com a tua boca. Não, cuidado com o seu julgamento. Irmão, você não pode julgar aquilo que está no interior das pessoas. Você pode dizer assim: isso que essa pessoa fez não é correto. Mas julgar a intenção dela, só Deus, o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz não julgueis, não é que você deve aceitar, ou você deve passar batido, coisa errada. Não, você não deve julgar as intenções das pessoas. Porque você não sabe, você não é Deus. Quem está entendendo o que está sendo falado? A questão, irmãos, não é se nós teremos conflitos. A questão é como nós vamos agir diante do conflito. O que você tem feito diante de um conflito? Sua mãe manda você lavar a louça e te xinga. E aí, como que você reage? Teu marido diz uma coisa pesada, tua esposa diz uma coisa, como você tem agido? Isso é muito desafiador para quem vive com bastante gente dentro de uma casa. Como que você tem agido com aquela pessoa que você evangelizou e não aceita o evangelho? Ou tenta te humilhar? Como que você tem agido? O que você tem pensado diante de acusações falsas? Então, irmãos, seremos colocados em todas essas situações. E falar não é resolver. Algumas pessoas acham que falando vai resolver, né? Então, alguns ajudam com a arca, fabricando a arca, e outros ajudam com o dilúvio. Aponta o dedo para o seu irmão e fala assim: quem é você? Você é aquele que fabrica a arca ou aquele que ajuda no dilúvio? Você é aquele que aumenta o dilúvio? Ou é aquele que constrói a saída, a salvação? Ah, pastor, então não devo me queixar. Deve, você pode se queixar. Fala para o teu irmão assim: nunca se queixe com quem está abaixo de você. Sempre se queixe com aquele que pode resolver, aqueles que estão acima de você. As queixas sempre devem subir, nunca descer. Vocês estão entendendo, querido? As queixas sempre têm que subir, nunca descer. E nunca ir para o mesmo patamar. Sempre subir. Porque aqueles que estão abaixo estão precisando de arca, não de tempestade. Bom, vamos voltar para a mulher lá, que até viajei, né? Aí eles perguntaram: o que você diz? E a Bíblia diz assim, irmãos, que nesse texto diz que Jesus, ele estava num certo lugar e ele senta. Então é diferente do nosso... Aliás, eu acho legal, eu acho uma boa ideia. Jesus sentava-se, sentou ali, senta no chão, senta. E as pessoas ficam de pé. Olha que legal. Legal, vou começar a falar aqui. Aí dá para pregar umas 4 horas, assim, não dá? Então, lá em Barbacena, tem uma história que eu lembrei agora. Então, o que acontece é isso, pode sentar. Jesus, ele senta-se, e o povo fica de pé, e de repente aparecem esses caras com essa mulher, e pergunta: o que você vai fazer?
Aí, irmãos, a Bíblia mostra que ele começa agora a escrever na areia. Muitos estudiosos deduzem, mas isso não está na Bíblia, irmão, mas pode ser que tenha acontecido mesmo. Porque pela reação foi mais ou menos isso. Mas não temos certeza. Mas dá para fazer uma ideia. A Bíblia diz que ele escrevia, mas a Bíblia não diz o que ele escrevia. Irmãos, Jesus não dá ponto sem nó. Então, ele estava escrevendo alguma coisa que era relevante para aquela cena. E você sabe que os camaradas falam, os estudiosos dizem que ele começou a escrever o pecado de cada um. Aí ele colocou lá assim, fechou, colocou senha no celular, para a esposa não achar. Pegou aquela ferramenta do patrão, levou para casa. Ficou horas e horas observando eles adulterando. Voyeurismo. E começou a escrever, mas não colocou nome. E aí no meio ele deve assim, então, daqui um pouco eu vou começar a colocar o nome aqui de cada um. E aí ele fala assim, aí ele fala aquela frase, quem não tem pecado, e aí o que a gente faz, Senhor? O que nós fazemos? Apedreja? Mas antes eu quero falar uma coisa, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E logo eu escrevi os pecados, agora vou colocar o nominho de vocês aqui. Primeiro dos mais velhos, né? Que os caras pecaram mais, né? Porque tem mais estrada de pecado. E foi escrevendo. Logicamente que isso não está na Bíblia, mas a gente imagina. Eu não sei o que ele estava escrevendo. A questão é essa, que começou todo mundo soltar as pedras. E começaram a ir embora. Eu queria chamar todos aqui à frente, todos vocês, queridos, que ultimamente andam com pedras nas mãos. E se você veio aqui hoje com uma pedra na mão, e se você costuma facilmente pegar pedras, eu quero que você venha aqui à frente, que eu vou orar por você.